Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Zacarias anuncia a Jerusalém a vinda de um rei, mas este rei não vem montado em cavalo de guerra. Não, ele vem montado num jumento, numa cria de jumenta. Portanto, este rei é humilde. Não apenas humilde, ele é pacífico, porque ele eliminará os carros de guerra, os cavalos e o arco do guerreiro. E ele anunciará paz às nações. Este rei é manso, este rei é pacífico, mas este rei vem para dominar. O seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, ou seja, do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, e desde o rio até os confins da terra, desde o rio Eufrates até os confins da terra de Israel. Então este rei terá um domínio, mas vai dominar como? Não pelas armas, mas pela paz e pela mansidão. Este rei pacífico entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, e as multidões aclamavam: Hosana ao filho de Davi. Foi quando se cumpriu esta profecia. Ele veio conquistar aquela cidade de Jerusalém, não com armas, como 1000 anos antes, Davi foi lá para tomar aquela cidade dos jebuseus. Ele foi conquistar aquela cidade com a mansidão do seu coração. E ele disse: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É pela mansidão que você conquista a terra para Deus. E foi crucificado, elevado na cruz, que ele atraiu todos a ele. Ele deu-nos o exemplo de mansidão. A segunda leitura, tirada do capítulo 8 da Carta aos Romanos, fala sobre a libertação do pecado. Este rei veio nos libertar não de inimigos externos, mas internos. O maior deles, o pecado. Este rei veio nos dar o Espírito Santo, que perdoa pecados, que nos faz passar da morte do pecado para a vida da graça. Sobre esta vida segundo o Espírito, São Paulo fala muito no capítulo 8 da Carta aos Romanos. No trecho de hoje, ele diz que nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em nós, ou seja, se o Espírito Santo mora em nós, porque nós vivemos segundo o Espírito, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará vida a vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Qual é a garantia de que nós um dia vamos ressuscitar? É que nós vivemos em estado de graça. É que o Espírito Santo mora em nós. Se vivemos em estado de graça, a morte vai transformar a graça em glória, em visão de Deus. E mais ainda, no último dia, os nossos corpos mortais vão ressuscitar pela força do Espírito Santo que agora mora em nosso corpo. Por isso, temos que nos deixar guiar pelo Espírito. Não podemos resistir ao Espírito Santo, porque para conquistar o Espírito Santo, Jesus derramou o seu sangue. E ele vem com mansidão entrando na nossa cidade, na cidade da nossa alma, para reinar, mas para reinar sem armas, se nós abrirmos a ele o nosso coração. O Evangelho hoje traz uma exclamação de alegria de Jesus.
Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas, ou seja, os mistérios do reino, aos sábios e entendidos, ou seja, aos orgulhosos da própria sabedoria, e as revelaste aos pequeninos, ou seja, aos simples, aos que reconhecem que são pequenos, aos que não se consideram sábios, mas necessitados de sabedoria. A tais pessoas, Deus revelou os mistérios do reino, enquanto aos grandes, aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes do templo, orgulhosos da própria ciência, tais mistérios ficaram ocultos. Depois ele diz: vinde a mim. Esta palavra é cheia de doçura. Todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei repouso. Quais são esses fardos que nos cansam tanto, que nos fazem curvar? Em primeiro lugar, pode ser a lei mosaica, a lei de Moisés, porque aquela lei, além dos 10 mandamentos, que são permanentes, possuía muitas outras observâncias que os fariseus tornavam ainda mais pesadas por causa dos seus exageros. E Jesus veio libertar-nos disso tudo. Mas o fardo pode ser interpretado também como o fardo do pecado. Fardo é peso, é uma carga, é algo que se carrega. O pecado é o pior de todos os fardos. Ele esmaga, ele paralisa, ele escraviza. Quem comete pecado é escravo do pecado. E ele veio nos livrar deste fardo, porque o escravo não é livre. Mas eu pergunto, ele veio nos deixar sem fardo? Não. Ele veio nos dar o seu fardo, que é diferente. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo se coloca no pescoço de um animal, e ele fica bem justo no pescoço, nos ombros, para que o animal possa tracionar uma carga. O jugo é a ideia de alguma coisa que Jesus nos dá e que se ajusta muito bem aos nossos ombros, ao nosso pescoço, que nos torna solidários a Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando Jesus fala do seu coração, a única virtude que ele insiste em fazer que devemos imitar é a mansidão e a humildade. Manso e humilde de coração. Ele quer que o nosso coração seja como o dele. E encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é este jugo suave e qual é este fardo leve? É a cruz. A cruz é leve? Sim. Por quê? Por 2 motivos. Porque ele a carregou primeiro, ele não manda carregar algo que ele não carregou, e porque quando nós carregamos a cruz dele, ele sempre está conosco e em nós, para que nós não carreguemos sozinhos. Esta cruz carregada com Cristo e em Cristo e por causa de Cristo, torna-se leve, porque o sofrimento, por maior que seja, ele está cheio da esperança da glória. Os sofrimentos do tempo presente, diz São Paulo, não têm proporção com a glória que está para ser revelada. Por isso, em comparação com o peso horrível do pecado que o mundo nos oferece, a cruz de Cristo é levíssima. O pecado não nos traz nenhuma esperança. Depois do pecado vem o inferno. A cruz nos traz toda a esperança. Por ela veio a nossa salvação. E se nós aceitarmos a cruz que nos é oferecida, nós ajudaremos Jesus a salvar o mundo
e consolaremos o coração imaculado de Maria. Como a cruz é maravilhosa! Imagine que você agora está voltando do campo, pensando em tomar banho e descansar. Um soldado chama você pelo nome e diz: há um condenado que não vai aguentar chegar ao monte. Vem carregar a cruz dele. Não digamos: não quero carregar. Não fiquemos em silêncio esperando que o soldado desista de nós e chame outro em nosso lugar para carregar a cruz. E não aceitemos carregar tristes, contrafeitos, de má vontade. Quando a cruz nos é oferecida, devemos abraçá-la com prontidão e alegria. Eu sei que não é fácil fazer isso, mas temos que pedir a Deus que nos dê esta graça. Nós temos que olhar para a cruz não como uma maldição, mas como salvação. Depois que Jesus carregou a cruz e morreu nela, a cruz se tornou bênção. Depois da nossa morte, os sofrimentos não terão mais valor de merecimento. Quem está no inferno sofre apenas para castigo de seus pecados. Quem está no purgatório sofre como expiação das suas penas temporais, mas sofre sem merecimentos. Só desconta as dívidas. O único lugar em que podemos sofrer merecendo, com méritos sobrenaturais, é aqui na Terra. É neste tempo tão curto, é nesse espaço de tempo tão pequeno, que dura alguns anos, é que nós podemos oferecer ao Pai o sacrifício da nossa dor, aceita com prontidão e com alegria. Diante da cruz, há aqueles que se revoltam, coitados, não sabem o que estão perdendo. Há aqueles que, conscientes de que não adianta revoltar-se, dizem: eu aceito, já é alguma coisa. Mas nós, cristãos, devemos dizer mais. Além de dizer eu aceito, devemos dizer eu ofereço, porque nada que é oferecido sobre o altar é desperdiçado. Se você oferece água, Jesus converte em vinho. Se você oferece vinho, Jesus converte no seu sangue. Se você oferece a Ele a sua dor, Ele converte em glória. Eu aceito, eu ofereço. Duas palavras importantes quando você sofrer, para que nada se perca. Mas se o amor seu a Jesus e a sua fé no que Ele disse são grandes, além de dizer eu aceito e eu ofereço, você diz também eu agradeço. Eu agradeço por sofrer. Agradeço por ter sido eu o escolhido e não outro. Eu agradeço por ter sido escolhida para mim esta cruz, não outra. Eu agradeço por estar sofrendo agora, não ontem nem amanhã. Quem pode agradecer por um sofrimento? Quem tem fé e quem tem amor. Quem tem fé que o sofrimento vai ser transformado em alegria, e quem tem amor por aquele que nos chama a ajudar a carregá-lo à cruz. Carreguemos a cruz de Jesus. O fardo que este mundo nos oferece, enganoso, é muito pesado. Que Maria Santíssima, que acompanhou a dor de Jesus até o fim e ficou de pé junto à cruz, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor.